e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Fecha seus olhos. Obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua presença. Obrigado por este dia. Obrigado por essa semana que se iniciou. Esteja conosco todos os dias desta semana, nos guardando, nos protegendo, nos direcionando, nos conduzindo, e que o Teu nome possa ser glorificado em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões, em todos os nossos pensamentos, em todos os nossos sentimentos. E assim, Senhor, te pedimos que neste lugar onde estamos reunidos, que somente a Tua glória seja manifesta. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, que somente o Espírito Santo possa ter a liberdade de agir dentro de cada coração, de cada entendimento, para revelar, para ensinar, para convencer, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Então fala conosco nesta oportunidade, é o que te pedimos e te agradecemos pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Gostaria de meditar com você sobre os 3 desertos da vida. Você pode perceber que havia uma multidão contemplando Jesus cravado na cruz, pagando um preço por nossa causa. Ali havia homens, 2, que estavam pagando o preço por aquilo que eles fizeram. E Jesus estava na cruz pagando o preço que nós fizemos, que o homem fez. E é um preço muito alto, um preço de sangue, que a gente precisa ter esse entendimento. E Jesus, mesmo diante daquela multidão que tinha vários segmentos de conceito, crucificam, é isso mesmo, tem que morrer. Meu Deus, por que estão matando ele? Por que ele está crucificado? Existia muitas concepções. E Jesus estava vivendo um grande deserto. Ele estava se sentindo sozinho. Tanto que nós lemos o versículo 46, diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava se sentindo num grande deserto. Jesus enfrentou o pior deserto da vida dele. Pior que o deserto dos 40 dias em que ele ficou sem comer e sem beber, jejuando, sendo tentado. Foi pior de quando ele estava lá no Getsemane, que ele estava orando ao Pai, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava no momento pior, quando ele estava ali cravado, depois de sofrer uma dura sorte de humilhação,
ele foi escarnecido, ele foi totalmente judiado, ofereceram-lhe uma coroa de espinhos. Então esse momento ficou marcado na vida de Jesus, até que ele suspirou. Há um outro escritor que disse: Pai, completei a obra, eu entrego o meu espírito. Mas ele viveu um grande deserto. Jesus enfrentou, como já disse, o pior deserto da vida dele, estando aqui na terra, para que pudesse cumprir uma missão que foi a ele designada. A gente pode entender que existem algumas coisas que nós somos designados e às vezes nós passamos por alguns desertos. E às vezes a gente nem aceita o deserto que a gente está enfrentando, porque nós estamos cumprindo. O deserto na Bíblia, ela simboliza momentos difíceis, onde a pessoa passa por provações, dificuldades e isolamento, onde tudo parece ser semelhante. Parece que não vai estar mudando nada, não muda nada. Assim é o deserto. Quando você está no deserto, tudo é igual. Nasce amanhã, vem à noite, outro dia, tudo parece que não mudou. Assim é o deserto da vida de muita gente. E muitas vezes, quando a pessoa se encontra nesses desertos, passa a ter entendimento que necessita de socorro, de ajuda. E aí é que nós começamos a lembrar de Deus. Ninguém pode mensurar o deserto que a gente enfrenta. Ninguém pode mensurar aquilo que a gente está, ou você, ou alguém está sentindo. Porque o deserto é dele. E lá, nesse deserto, ou no deserto que a pessoa está enfrentando, a pessoa passa a compreender que Deus está moldando, tem um propósito. Deserto nenhum é simplesmente uma coisa aleatória, sem, aconteceu, entrei no deserto. Não, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. E essa moldagem é uma forma de Deus moldar o nosso caráter. Caráter da dependência, caráter da humildade, o caráter da submissão. E essa moldagem, ela desafia a pessoa que está no deserto a depositar em Deus toda a sua confiança na fidelidade do Senhor. Saiba que existem 3 tipos de deserto, através das Escrituras, que o homem pode experimentar ao longo da trajetória da sua vida. E eu gostaria de esclarecer ou falar para você quais são esses 3 desertos que o homem enfrenta. Pode enfrentar 1, pode enfrentar 2 ou pode enfrentar os 3 desertos. O primeiro deserto que o homem pode enfrentar é o deserto que é ordenado por Deus. Deserto semelhante ao deserto que o povo de Israel enfrentou por ordem de Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, tira esse povo daqui, agora já está liberado, vai para o deserto. Deus mandou. O povo não sentiu essa mudança porque eles estavam saindo da escravidão. Você já viu aquela pessoa que está preso, vício, preso em tudo, e aí
de uma forma milagrosa, Deus liberta, ele vai depois enfrentar o deserto. E boa parte daquele povo começou a lamentar porque saiu da escravidão, porque estava enfrentando o deserto. E tem muita gente, não sei, eu vim, mas parece que não mudou nada, vontade de voltar para o Egito. Mas Deus ordena, Deus ordenou aquele povo ir para o deserto. Deus ordenou Moisés tirar o povo do Egito e os levasse para o deserto, surgindo assim o deserto da dependência plena de Deus. Aquele povo estava dependendo de uma forma imposta, fazer tudo aquilo que eles ordenavam. E agora Deus estava colocando no deserto para eles aprenderem a depender de Deus, de uma forma incondicional. O livro de Êxodo, capítulo 33, somente 3 versículos, a partir do 1º ao 3º, diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então Deus estabeleceu o deserto, e após o deserto, uma terra que manava leite e mel. Deus, às vezes a gente quer sair do deserto direto, como um elevador, para uma terra manando leite e mel. Mas Deus estabeleceu uma trajetória, a trajetória da dependência. Aquele povo aprendeu a depender. Houve muitas murmurações, muitas reclamações nessa trajetória, que seria de 3 anos. A trajetória seria de 3 anos. Mas como o povo começou a murmurar, e a hora que os 12 espias saíram avistando a terra, espiando a terra por 40 dias, e eles acharam a terra brilhante, fantástica, muita fartura, porém eles temeram o povo que ali residia. Eles disseram: verdadeiramente a terra é muito boa, estamos trazendo alguma coisa dessa terra, mas o povo que lá reside, nós nos sentimos como gafanhotos, e certamente eles nos viram como gafanhotos. Nós não podemos prosseguir nessa jornada. E quando eles tiveram essa decisão, Deus disse: mediante a vossa dura cerviz, eu estabelecerei cada dia da terra espiada 1 ano no deserto. Foram 40 dias. O povo experimentou mais 40 anos, por causa de perder a confiança daquele que prometeu que daria a terra. Eles queriam uma terra limpa, uma terra sem dificuldade, sem nada, mas eles não aceitaram que teriam de lutar, que eles teriam de alcançar, de tomar aquele lugar, porque Deus havia estabelecido. Por isso que o Senhor diz na sua palavra: todo lugar que você colocar a planta do vosso pé será vosso. Mas não é aquilo que eu sentei, isso aqui é meu. Eu tenho que possuir a terra. Eu tenho que fazer com que essa terra seja a propriedade daqueles que são do Senhor. Saiba que há desertos que Deus ordena que entremos nele. Às vezes você fala assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não será Deus tem te colocado no deserto? Será que não foi Deus que te enviou para o deserto, para você ficar mais dependente dele? Quando Deus nos manda para o deserto,
o deserto da dependência, assim como foi com o povo de Israel, o povo não morreu de fome e nem morreu de sede. O deserto que Deus manda, Deus dá provisão. E não tem como morrer de fome e nem de sede. Eles morreram no deserto pela desobediência, e não por fome e sede, mas pela desobediência. E às vezes a gente está preocupado: será que vai faltar pão? Será que vai faltar água? Isso não vai faltar, mas se faltar obediência, o povo perece. Eu preciso ter esse temor: se faltar obediência, o povo perece. Deus sempre providencia uma provisão diária. Eu não sei se você já passou, Senhor, mas está difícil, está complicado, como é que eu vou fazer? E de repente alguma coisa acontece e você glorifica a Deus, porque você não vai passar vergonha, constrangimento, porque Deus está sempre com você. Deus sempre te abençoa. Deus sempre guarda você. Deus sempre tira de alguma coisa que acontece para te abençoar. Esse deserto Deus manda, Deus assume, diz: eu estou colocando vocês no deserto para moldar você na dependência minha, dependerem de mim. Você e eu precisamos depender de Deus, e precisamos ter esse entendimento. A gente tem uma coisa chamada ego, orgulho, parece que a gente não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Essa é uma concepção totalmente equivocada. Eu preciso ter o entendimento que eu vou depender de alguém a partir de Deus. Eu preciso depender dele, eu dependo dele. Você depende dele. O ar que você respira, que eu respiro, que nós respiramos, depende dele ter providenciado, liberado o ar. O alimento que você tem à sua mesa, Deus agiu mesmo no deserto, mas não faltou o pão. Não vai faltar o pão, porque Deus age no deserto quando eu aceito o deserto que Ele me envia, que Ele envia você. Esse é o deserto que eu preciso compreender. E tem o segundo deserto. O segundo deserto é que o Espírito Santo conduz. Deus ordena ou o Espírito Santo conduz? Esse deserto que o Espírito Santo conduz o homem tem como finalidade fortalecer, capacitar e exclusivizar a dependência a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Na verdade, a missão era preparar Jesus para o pior. Esse deserto que Jesus foi, aonde ele fez um propósito de não comer nem beber durante 40 dias, na verdade o Espírito Santo levou ele e falou assim: você precisa ir para o deserto, porque o que te espera é muito pior daquilo que você vai enfrentar no deserto. Quando o Espírito Santo te conduzir para o deserto, não resista, porque ele sabe que o deserto que vem é pior. E se você não ficar preparado para esse deserto que ele está conduzindo através do Espírito Santo, talvez você não suporte o deserto que está por vir. E Jesus foi para o deserto, foi levado, foi conduzido pelo Espírito Santo. Lá Jesus não morreu de fome e não morreu de sede. Apesar dele estar 40 dias de jejum por um propósito, mas não faltava pão e não faltava água. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar o seu ministério. O ministério de Jesus começou a partir do deserto. Foi o deserto da preparação, o deserto da capacitação,
O deserto da força de resistir, de superação. E às vezes a gente expressa certos desertos que o Espírito Santo quer nos conduzir para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos dar força de superação pelos desertos que nós podemos enfrentar e enfrentamos. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui passaram só por um deserto. Quantos desertos você já passou? Na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e na sua idade mais avançada. Quantos desertos? Mas Deus nos prepara, quer preparar o homem, capacitá-lo, para que ele possa ter a força de superação. Ele precisa ser preparado para encarar o deserto que não é fácil de encarar. Lá no deserto, Jesus passou 40 dias. E houve um período durante esses 40 dias de tentação. E essa tentação que o diabo, a Bíblia fala que o diabo tentou ele todos os dias, durante os 40 dias. Mas quando Jesus teve fome, e teve sede, e sofreu cansaço físico, porque ele estava debilitado, o diabo veio com tudo para fazer Jesus se render. O diabo não podia tocar, o diabo não podia fazer nada, a não ser convencê-lo a ele se render, a ele transgredir. Quando você entrar no deserto, que você sabe, puxa vida, Deus me colocou no deserto, saiba, o diabo vai fazer você se dobrar, se render, para negar, para abrir mão daquilo que Deus tem preparado para você. O diabo sabia que Jesus estava ali, e se saísse dali, o ministério dele ia despontar. E aí ele tentou de todas as formas, 40 dias. E quando ele sentiu fome, sentiu sede, cansaço, o diabo lhe fez 3 tentativas para ele se curvar. Citando a fome, citando a solidão, lança-te aqui e peço para alguém te guardar. E o seu estado de solidão. Tudo isso eu posso te dar se você me prostrar. Esse deserto acontece na vida de muita gente. Mas não reclame. Deus está preparando você, capacitando você, para você suportar os desertos que ainda hão de surgir. Amém? Amém? Jesus passou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. E foi um período, esse período de tentação, como pano de fundo, na verdade, era uma preparação. Qual é o pano de fundo que você está vivendo? Você pode estar no deserto, mas você nunca está sozinho. O diabo faz você achar que está sozinho, que Deus te abandonou. Ele faz de tudo para você esquecer que Ele está com você, que Ele te conduziu para o deserto para te preparar. Esse é o segundo deserto. Mas aí tem o terceiro. É o deserto que o próprio homem promove. Esse deserto é aquele que o homem procura com as suas próprias pernas. Caramba, Deus não está, Deus não agiu, o Espírito Santo não conduziu, ele foi sozinho. Ou seja, as escolhas desse homem ou dessa mulher, ou desse jovem, as decisões que ele ou ela tomaram, e as definições equivocadas,
que o homem faz o conduz ao deserto da aflição, o deserto do desânimo, o deserto do fracasso. Mas Deus não tem participação nessa escolha, nessa decisão. E o homem vai para o deserto. Mesmo assim, deserto escolhido pelo homem, Deus não deixará faltar pão e nem água. Porque Deus, Ele aproveita todas as situações para ajustar a rota da vida daquele que buscou o deserto pelas suas próprias pernas. Observe quando o profeta Elias, que é a história que todo mundo conhece, ele se sentiu ameaçado por uma mulher, mas não que ela foi diante dele, mandou um recadinho para ele. Ele se sentiu ameaçado por um recado. O diabo, ele usa assim, ele manda alguns mensageiros para ameaçar, para ver a sua reação. Quando ele fez a eliminação de todos os profetas, total de 850, Jezabel ficou sabendo e ela mandou um recado: olha, fala para esse homem que amanhã, por esta hora, amanhã, 24 horas depois, eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez com os meus profetas. E a Bíblia Sagrada diz aqui no versículo 3, versos 3 e 4, 1 Reis 19: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Fica aqui. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Quem mandou ele? Ninguém. Quem conduziu ele? Ele mesmo. A decisão foi dele. A escolha foi dele. Ele confiou tanto em Deus, depois, por um recado, ele amedrontou-se. E ele escolheu ir para o deserto. Ele mesmo se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias estava justificando para Deus que ele estava cansado. E olha que ele começou a fugir, tinha um dia. Ele já estava cansado. Isso não dá, para mim não dá. Ei, se alguém está fugindo, você vai cansar. Você vai até pedir a morte. Mas Deus não vai te ouvir, porque Ele não vai se contentar com a sua fuga. Ele vai preparar situações para ajustar a sua rota, para você voltar para o caminho que Ele estabeleceu para você. Deus não deixou Elias morrer de fome nem de sede. Foi ele que escolheu. Ele fugiu. Foi a opção dele, escolha dele. Mas Deus estava com ele. Aí vai, fulano desviou, fulano afastou, fulano não sei o quê. Mas Deus está com ele. Está criando, esperando uma oportunidade para tentar resgatá-lo. Deus não desiste. A gente desiste, mas Deus não. Deus cria situações para tentar resgatar o homem, essa mulher, esse jovem. E às vezes acontecem coisas surpreendentes de resgate. Deus não quer resgatar o corpo, Deus, principalmente a alma. No versículo 5, 6, 7 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Ele orou e apagou, cansado, frustrado, decepcionado, sentindo-se um fracassado. Olha que ele derrotou 850 profetas, mas estava se sentindo fracassado. Eis que um anjo o tocou. Dormiu debaixo e o anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olha, o homem fugindo, escolheu fugir. Deus mandou o anjo
para trazer alimento para ele. Olha como é que Deus ama o homem. Você não sabe o amor que Deus tem por você. Se você soubesse, você não o desprezaria. Se você soubesse o amor que Deus tem para a sua vida, você jamais pensaria em abandoná-lo. Olhou ele e viu. Olhou ele, quer dizer, Elias viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa. A pedra, o anjo fez a pedra tornar brasa para assar o pão. E uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha o amor de Deus. Deus deixou ele dormir um bocadinho. A gente vai, mas você não vai tomar decisão? Deixa ele dormir mais um pouco. Deus não desistiu, mas deixa ele dormir mais um pouco. Voltou pela segunda vez. E o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus não desistiu de Elias. Deus não desiste de você e nem de mim. Eu posso fazer as minhas escolhas equivocadas, entrar no deserto porque eu escolhi, mas Deus não desiste da gente. A gente pensa em desistir, mas Deus dá mais. Saiba que alguns desertos na trajetória da vida de uma pessoa acontecem em consequência de situações ou criadas por Deus, ou criadas pelo Espírito Santo, ou criadas pelo próprio homem. Vários personagens nas Escrituras passaram um tempo de deserto, onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes sobre Deus, do que Deus é capaz de fazer. No deserto não há foco na comida e nem na água, nem na sombra e nem no abrigo. É deserto. Quando você está no deserto, comida, água, sombra não faz parte do repertório, do cenário. Vários personagens nas Escrituras enfrentaram esses desertos. Ou seja, tudo que está ao redor da pessoa, principalmente quando o deserto é criado por ela mesma, o alimento, a residência, o carro, a água, perde sentido. Quantas pessoas falam assim: olha, eu tenho tanta coisa, para mim não faz nenhum sentido. Deserto. Deserto é deserto. Algumas épocas na vida são como o deserto, um lugar seco e quente, sem muita vida e difícil de suportar. Talvez você esteja no lugar, às vezes dentro de casa: não aguento mais isso aqui, não aguento mais isso aqui. Está no trabalho: não aguento mais isso aqui, o coração já saiu dali. É um deserto que a pessoa não aguenta, não vê sentido mais. Ele se sente incomodado, desconfortável. Que lugar é esse? E é a casa dele, ou é a casa dela. Algumas épocas da nossa vida são como o deserto, um lugar seco. Sabe que qualquer que seja esse deserto, se criado por Deus, se criado pelo Espírito, ou se criado pelo próprio homem, a sensação de escassez é a mesma. É a mesma. Os desertos são produzidos por circunstâncias diferentes, mas a sensação de escassez é a mesma. A mesma. Sempre no deserto há um enfrentamento constante das dificuldades e tem muito pouco alívio.
Eu fico pensando Jesus lá no deserto, sendo tentado, depois o diabo investindo pesadamente. Jesus não tinha alívio, não teve alívio. Mas ele tinha no seu coração um propósito. Eu não vim aqui por nada. Eu tenho uma missão. Ei, você não está vivendo por nada. Deus tem algo, propósito para a sua vida. Os desertos fazem parte da trajetória da vida. Não é o reflexo do que você vai viver, é do que você vai viver, está vivendo, e Deus preparando para você viver o algo de Deus, plano de Deus, propósito de Deus. Porque ninguém está aqui simplesmente para passear, para simplesmente turistar. Deus tem um propósito. E às vezes a gente custa entender o propósito de Deus, e aí a gente enfrenta desertos, como o povo de Israel não aceitou entrar na terra porque tinha que enfrentar. Tinha que fazer um enfrentamento, não aceitaram. E tem crente que fala, eu não. Deus que quiser que me abençoe, mas eu não vou lutar por nada não. Deus que lute por mim. Qual é o deserto que você está enfrentando? Saiba que nesses tempos de passagem pelo deserto, nós temos muito para aprender. Muito, a gente aprende muito. A gente reconhece no deserto as nossas limitações. A gente conhece no deserto a nossa fragilidade. A gente conhece no deserto que sozinho a gente não vai muito longe. A gente reconhece no deserto que precisamos de ajuda. Mas o nosso ego às vezes diz, não preciso de ajuda de ninguém. A pessoa está desesperada de ver se alguém estende a mão, mas ele não admite. E aí o deserto fica mais intenso. Eu preciso ter essa compreensão, que nós não estamos aqui para viver isoladamente. Por isso Deus compôs uma igreja que tem um corpo que é traduzido por membros, juntos, ligados. Há uma conexão entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você. Eu não posso me dar o luxo de não depender de ninguém. Eu dependo de Deus, você depende de Deus, você depende de alguém. Alguém você vai depender. Ah, mas eu não dependo de ninguém. Aí você tropeça e cai e você não consegue levantar. Não precisa levantar. Não, alguém vai te estender a mão. A gente depende sempre de alguém. Também tem a finalidade de você precisar de Deus de uma forma irrestrita. Quando é o deserto que o Espírito Santo conduz você, para que você possa adquirir consistência em sua dependência, a palavra de Deus. Eu preciso, isso aqui, a palavra de Deus, ela é uma riqueza. A gente, é a única joia. Tem gente que usa a joia e depois guarda. Fica 6 meses sem usar. Esqueci, vou usar a joia. Mas essa joia, você tem que usar dia e noite. Quando Deus disse para Josué, disse, medita na minha palavra dia e noite. Não é que ele andava com a Bíblia, mas ela estava aqui, E disse, tudo que você fizer vai prosperar, vai dar certo. Por quê? Porque ele está embasado na palavra. E você quer que as coisas deem certo por decisões aleatórias? Por uma autorrecreação? Não, vai dar certo, não. Tem gente que é tão exaltada, diz assim, não quero nem que Deus me ajude. Está tão fácil que eu quero nem que Deus me ajude. E aí ele peca, ele cai. Saiba que o deserto sempre acontece. Ele tem algumas finalidades que eu vou passar rapidamente. Aprender a entender que você e eu dependemos de Deus em tudo. Tudo. Precisamos ter esse entendimento de que
toda a nossa vida depende totalmente e incondicionalmente de Deus. Você e eu dependemos de Deus. É bem verdade que quando estamos em circunstâncias normais, nós nos esquecemos disso. Muitas vezes colocamos a nossa confiança em outras coisas, como dinheiro, família, na inteligência, na carreira, na felicidade, mas nunca em Deus. Aí passa o deserto, aí lembra de Deus. No deserto, as coisas que o homem confia falham. E aí, a dependência de Deus, ela aflora no coração do homem, e ele abre o coração na dependência de Deus. E é dessa forma que o homem passa a enxergar a grandeza de Deus. Segunda finalidade: descobrir que é da verdade o que é essencial na vida de uma pessoa. Quando a pessoa passa por uma fase semelhante de deserto, ela começa a perder muitas comodidades da vida. A gente tem facilidade de se acomodar. Está tudo bem, você se acomoda. Está tudo mal, você se levanta. Tem gente que tem força para orar quando a coisa o cinto está apertando. Precisa orar, precisa jejuar, precisa fazer isso, precisa fazer a campanha. Mas quando a coisa está folgada, você não vai orar de nada, amanhã a gente ora. Depois a gente ora. A gente se acomoda. A gente acaba entrando num estado de acomodação, porque parece que tudo está tão bem. As coisas que nos davam conforto e prazer começam a falhar. E aí temos que aprender a viver com menos. Trabalho com uma família que eles tinham uma vida arregalada, tá? Ele trabalhava, chegava lá e toma. Aí ela fazia festa, casa cheia, muita gente. E aí ele foi mandado embora. Tinha uma casa paga, trocou por um apartamento em Guarapari, luxo, foi mandado embora. Teve que vender o apartamento porque não tinha como pagar por financiamento. E aí ficou 6 meses desempregado. Todos os recursos, todas as finanças. E ele começou a depender da sogra. E aí conseguiu um trabalho. E aí ele começou a ganhar menos da metade. E aí os problemas de relacionamento surgiram, que era escondido pela fartura. E quando a fartura acabou, você não me ama, você não cuida de mim. Que agora, o que levava a pessoa a ficar tranquila era a facilidade financeira. O deserto chegou. E aí? O deserto chega quando você acha que você não precisa de mais nada, que está tudo bem. O vento chega, a tempestade chega, e às vezes leva tudo. Vivendo com muito, com pouco. O que é realmente essencial é ter Cristo no coração para confortar, para consolar, para renovar a nossa confiança nele. E ele faz nos entender que o que eu tenho aqui só é algo temporário. Eu preciso preservar a minha eternidade com ele. Somente Cristo dá sentido para a vida do homem.
e é Ele que sustenta o homem. Terceira finalidade, para fechar: nós aprendemos a resolver os nossos problemas. Por vezes, circunstâncias difíceis empurram o homem para um deserto emocional e espiritual. O homem se sente acabado, sem forças, para nada, e só quer fugir da situação, alcançando assim o deserto e a solidão. Saiba que Deus permite que o homem tenha atitude de fuga para o deserto, mas a finalidade dele permitir é para promover a restauração da rota dele. A gente precisa ter esse entendimento. A gente perde a rota sem a gente perceber. O excesso de entusiasmos, decisões equivocadas, escolhas mal feitas, fazem a gente sair da rota sem perceber. Deus está vendo, mas eu não consulto a Deus e faço as minhas escolhas. Então eu vou para um deserto, Ele vai me acompanhando no deserto, Ele vai me sustentar no deserto. Diz: agora se levanta, porque grande é a sua caminhada, porque a rota você vai voltar para ela. Quarta finalidade: adquirir a certeza da esperança que está em nós. Ei, não deixe essa esperança morrer, porque ela não vai morrer. Agora você precisa valorizar a esperança que Deus te dá, porque o Senhor é a nossa viva esperança. Qualquer que seja a situação que eu esteja vivendo, enfrentando, mas eu preciso esperar nele. Salmo 40 diz: esperei com paciência. Essa espera pacientemente é uma esperança viva, ela não morre. Aí no mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança, ela não morre. Mesmo qualquer que seja o deserto que eu estiver enfrentando, que você estiver enfrentando, essa esperança, ela não morre. Por mais que as escolhas sejam equivocadas, mas eu nunca vou esquecer do que Ele fez. Eu nunca vou esquecer. Você nunca vai esquecer o que Ele já fez. Mas às vezes a gente, é excesso de autoconfiança, a gente começa a fazer as escolhas achando que está tudo certo, e não está. Fecha os seus olhos. Pai, no nome precioso de Jesus, existem desertos que impostas por Deus, desertos que são conduzidos pelo Espírito Santo, e desertos criados por nós mesmos. Mas o que alega no nosso coração, que qualquer que seja esse deserto, Tu nunca nos abandona, Tu nunca nos deixa. Tu crias situações de provisão no deserto, para não morrer de fome e de sede, para que haja força para retomar a rota que Deus já havia estabelecido para a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa adolescente. Deus é poderoso para fazer essa mudança, esse ajuste. Então, Senhor, alcança o nosso íntimo, alcança o nosso coração, e que possamos sentir a Tua presença, o Teu socorro, a Tua provisão, qualquer que seja o deserto que nós estejamos enfrentando. Jesus naquela cruz sentiu o deserto, e Ele até disse: por que me desamparaste? E Ele cumpriu. Deserto para nos tirar do deserto. Quando reconheço Jesus, o seu sacrifício, o deserto que Ele viveu, Ele tirou de mim e de você essa possibilidade de viver esse deserto. Deserto sem Deus. Nós vivemos desertos, mas estamos com Deus. Deus está
conosco. Vamos ficar em pé? Tens a beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfume suave, tens o aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Mais uma vez. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. Aleluia. Eu não chamei ninguém para vir aqui à frente, sabe por quê? Porque no deserto você fica sozinho com Ele. Então eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu peito. Eu não sei o deserto que você está passando, se é o deserto que Deus mandou, se é o deserto que o Espírito Santo conduziu, ou se é o deserto que você mesmo criou. Coloque as suas duas mãos aqui, ó. Por favor. Mesmo que você, eu não estou vivendo nenhum deserto, mas você pode entrar em um. Deserto está para aí. Deserto não é para alguns, deserto é para quem está vivendo. Eu gostaria que você se dirigisse para ele. Não faça como Elias, que pediu a morte. Não faça como isso. Diga: Senhor, eu quero vida. Me ajuda a ajustar minha rota. Me ajuda a depender mais de Ti. Pai, no nome de Jesus Cristo, aqui estamos em oração. Cada um vivendo um deserto. Ou viveu, ou vai viver
ou está vivendo. Mas em qualquer circunstância de deserto, uma coisa temos a certeza: que Tu nunca vai nos desamparar. Tu vai estar conosco, nos dando o alimento necessário para não morrermos de fome, água necessária para não morrermos de sede, força necessária para nos colocar de pé, e os olhos necessários para enxergar o caminho de retomada da rota da nossa vida. Então, Senhor, Tu nos abençoe, Tu nos ajude, Tu nos alcance de uma forma poderosa, e o Senhor seja glorificado na vida de cada um, de cada família que aqui está representada, Senhor. Senhor, obrigado por este culto, obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu neste lugar, os louvores que oferecemos a Ti, por tudo que foi dito, Senhor, que tem uma única finalidade de glorificar o Teu nome e de anunciar o Teu Evangelho, a Tua palavra, para que o nosso coração possa guardá-la, para que nós possamos ter as atitudes adequadas que glorifiquem o Teu nome. Nos dê uma semana enriquecida, uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, e, Senhor, que amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, sintamos a Sua presença de uma forma exclusiva, íntima, pessoal, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e sempre. A igreja diga...